Agora nós vamos começar com o nosso vídeo de instrução do gerador de cloro da Cibrap. Esse aqui é o gerador de cloro SG20, tá? É a primeira versão que nós desenvolvemos, é o equipamento protótipo ainda, tá? Então por isso que ele é um pouco diferente daquele equipamento que está no mercado. E a gente vai falar um pouco como ele funciona. Agora nós vamos energizar o equipamento. Ele tem algumas informações no display, que é a versão do software, se a memória está ok, e ele já começa mostrando a porcentagem de cloro que ele está programada. Então, antes de começarmos a falar do gerador de cloro, eu vou colocar algumas observações, que é a verificação e correção do sal da piscina. Aqui na Cibrap, nós contamos com este medidor de concentração de sal, tá? É um medidor eletrônico. Ele consegue nos indicar a concentração de sal de maneira fácil, tá? Aqui pela telinha. E a primeira coisa que eu vou fazer na piscina é verificar como está a salinidade. Neste caso, a salinidade da piscina está em 1750 ppm, ou seja, ela está abaixo do valor mínimo que o gerador precisa para funcionar, que são 3.000 ppm de cloro, tá? Então ela está abaixo de 3.000 ppm e o que eu devo fazer aqui é corrigir. Eu vou ter que colocar sal nessa piscina até o volume a concentração de sal chegar em 3.500, 3.000, 3.500. Vocês podem notar essa fumacinha que sai do gerador, é o gás cloro que está sendo gerado, tá? Pelas lâminas. E vocês podem notar que mesmo com 1750 ppm o equipamento continua funcionando, tá? Ele está numa situação crítica de baixo sal, mas mesmo assim ele continua funcionando. Quando o gerador detecta que o sal está abaixo de 2.800 ppm, o LED de salinidade começa a piscar, indicando ao usuário que é necessário completar o sal. No manual tem uma recomendação do volume de sal a colocar de acordo com o volume de sal na piscina, que foi a medição que nós fizemos anteriormente, tá? Então agora eu vou corrigir o sal e vou fazer a piscina ficar nos parâmetros iniciais de funcionamento. Pronto, eu já fiz a correção de sal, tá? Como eu estou pegando aqui no retorno, a salinidade é um pouco maior, porque ela ainda vai diluir esse sal pela piscina, né? Se a gente pegar um pouco mais fora do retorno, a gente está próximo dos 3.500 ppm. Lembrando que o equipamento ele funciona de 2.800 a 5.000 ppm, tá? Então não tem problema se for mais do que 3.500, tá? O equipamento continua funcionando. Quando o gerador detecta que o volume de sal entrou nos parâmetros ideais, ele apaga o LED aqui de erro, tá? Ele para de piscar o LED de erro e ficam aceso apenas o LED de fluxo e de célula ativa, que eu vou explicar agora. O primeiro LED ativo, este, significa que a célula está produzindo cloro, ela está ligada e produzindo cloro. O segundo LED, que é o LED de fluxo, significa que o gerador detectou o fluxo e ele está pronto para começar a liberar a produção de cloro, tá? Então, normalmente acende o LED de fluxo, em seguida o LED ativo, que a gente vai fazer o próximo passo. Agora nós vamos energizar o equipamento e indicar para vocês o procedimento correto quando a piscina já está com os parâmetros ideais para a geração de cloro. Você viu que o primeiro LED fluxo acendeu, ficou alguns minutos, que é para ele detectar, medir a quantia de sal, verificar se está tudo ok, e em seguida o ativo, que significa que as células estão produzindo, tá? Então, nesta situação, o equipamento está gerando cloro de maneira plena e com a porcentagem indicada aqui no display, tá? Esse 100% significa que ele está gerando 100% de cloro. Para a gente configurar a porcentagem de cloro na indicação de 100, basta a gente pressionar
as teclas laterais da direita. As teclas para baixo nós diminuímos a geração até 20%, a tecla de cima nós voltamos até os 100%. Tá? E a porcentagem que a gente deixar, ele vai ficar produzindo cloro proporcional à porcentagem. Essa é a parte de conexão do gerador de cloro, tá? Então nós temos o gerador de cloro e aqui a parte de conexão. Este cabo aqui é o fio de alimentação, que você vai ligar na energia elétrica, e esse cabo aqui maior é o cabo da célula. Para você desconectá-lo, basta girar o azul e puxar, ele sai. E para fazer a conexão, é só observar como estão os pinos, alinhar o conector e empurrar. Vocês ouviram o clique? É importante que o equipamento faça o clique e você pode puxar o cabo, que ele não sai, tá? Isso é importante. Depois de conectado, puxa o cabo para ver se ele está bem preso. Neste momento, ele está bem preso e o equipamento já aqui detectou fluxo e já ativou a célula. Assim como no início do vídeo, a gente mostrou a fumacinha, né, que o gerador gera. Essa aqui é a fumacinha, continua gerando, só que agora com a porcentagem de sal correta. E vocês podem notar que ele continua gerando a mesma quantidade de fumacinha, que é o gás cloro. Esse equipamento ele tem um controle interno, no qual, independente do volume de sal, ele sempre vai gerar a mesma quantia de cloro. E respectiva à porcentagem que o cliente definiu. Se ele é o SG20 e você está em 100%, ele está gerando 20 gramas de cloro por hora. Se tiver com 2.000 ppm de sal ou 5.000 ppm de sal, ele sempre gerará 20 gramas de cloro por hora. Agora a gente vai falar um pouco das outras telas do equipamento. Tá? Então, quando a gente aperta a tecla F, ele toca a indicação, essa BST, que é o boost. Ele indica aqui quantas horas faltam para o boost. O boost é uma facilidade que esse equipamento tem, no qual ele coloca o gerador para trabalhar a 100% da capacidade por 24 horas. Para acionar o boost, basta apertar o E, esse LED aqui acende, o boost vai começar a contar 24 horas. E lembrando que essas 24 horas são de uso do equipamento. Então, se o equipamento ficar ligado 8 horas por dia, esse equipamento o boost vai ficar acionado por 3 dias, até dar as 24 horas de uso. Tá? Não é 24 horas corridas, são 24 horas úteis, tá? De funcionamento do equipamento. Para desligar, se eu quiser desligar o boost, eu simplesmente pressiono E de novo, o LED aqui apagou, a função boost foi desligada. A próxima função, o F, ele vai mostrar a palavra sal e vai dizer se o sal está normal, se o sal está baixo ou se o sal está alto. Os parâmetros de sal são 2.800 baixo, 5.000 alto. Tá? E qualquer coisa entre 2.800 e 5.000 é normal. Aqui é o menu de indicação de erro. Qualquer erro que esse equipamento der, ele vai acender o LED de erro e não vai piscar, tá? Ele vai manter o LED piscando, ele vai manter o LED aceso sem piscar, e aqui nesse menu vai te indicar qual é o erro, tá? No manual você consegue identificar lá pelos números os possíveis erros que esse equipamento vai dar. E se o erro aqui, se o LED de erro estiver piscando, significa que ele está com baixo sal, e aí ele não indica nenhum erro aqui, porque o fato do LED piscar, o fato desse LED piscar indica que o sal está baixo. Apertando novamente, ele volta à indicação de porcentagem de geração. É importante observar quando o equipamento estiver funcionando. À direita, aquela fumacinha, que é o gás, cloro sendo gerado, e se você não nota nenhuma bolha de ar, nenhum bolsão de ar no equipamento, ele tem que estar totalmente preenchido. Tá? Dessa maneira, ele vai ter a maior eficiência possível. Se nós olharmos aqui no cantinho, tá? Vocês estão vendo ali branquinho girando, aquele é o nosso sensor de fluxo. É ele quem indica para o gerador de cloro
que há passagem de água, e há passagem de água suficiente. Tá? Se a passagem de água estiver baixa, mesmo que esteja passando mais baixa, ele não libera. Ele precisa de no mínimo 50 litros por minuto para liberar a geração de cloro. Tá? Abaixo disso, o equipamento ele não libera. Acima disso, ele libera e começa a produção de cloro. Esse medidor que eu estou mostrando aqui é um medidor de concentração de cloro. Tá? Ele é um medidor digital de alta precisão. Eu quis fazer essa medição porque eu queria demonstrar para vocês a eficiência do gerador de cloro. Vocês estão vendo que ele está com 1,87 ppm. Se vocês lembrarem a medida de sal, a medida de concentração de sal que eu fiz na piscina, estava em torno de 1.700 ppm de sal na piscina, né? Um volume bem baixo de sal. E ela está com esse volume há pelo menos 30 dias ou mais, 30, 45 dias, ela está com esse volume de sal pequeno, e mesmo com o volume de sal pequeno, o equipamento trabalhando com baixo volume de sal, indicando que o volume de sal está baixo, mesmo assim ela conseguiu manter uma concentração de cloro interessante.